A última palavra, eu hoje vou fazer um parênteses na nossa caminhada, que já está chegando ao fim do livro de Daniel, mas vamos fazer um parênteses para tratar de alguma coisa mais atual que estamos vivendo em nossa comunidade. As últimas palavras de Jesus. Jesus estava saindo para o seu momento de Getsemane, para o momento da sua crucificação. Ele reuniu os seus discípulos e começou a conversar com eles. E ele fez uma série de discursos ali. Na verdade, é uma só, mas em ocasiões diferentes. Os discípulos de Jesus estavam tendo uma crise. É uma crise que a igreja sempre enfrentou. É a crise com a cabeça e não com os pés. É a crise do saber e não do proceder. E eles estavam tendo uma discussão. Quem era o mais importante? Essa crise é recorrente no ministério de Jesus. Ela aparece 4 vezes em 3 anos e meio. De repente, Pedro coloca Jesus numa situação difícil. Perguntaram: o teu mestre não paga o tributo que é devido ao templo? E Pedro disse: paga. E Jesus disse: ô Pedro, o filho é que dá mesada para o pai ou é o pai que dá mesada para o filho? E isto é uma forma que eu estou fazendo um pouco mais contemporânea. O filho não paga tributo para um pai. Mas como você me colocou nessa situação, vá lá no lago, pega um peixe e tira uma moeda de 2 dracmas e pague para ti e para mim. Você que deve pagar. Agora você vai pagar para ti e para mim. Isto gerou um problema entre os discípulos. Ciúme. E aquela ciumeira produziu uma discussão de quem era o mais importante. E Jesus pegou uma criancinha de colo, colocou no meio deles e disse: vocês precisam ser convertidos a esta criança, como essa criança. Isto vai, de repente, a mãe de Tiago e João, ela encontra com Jesus e diz assim: seria possível o Senhor colocar os meus 2 filhinhos, um à tua direita e outro à esquerda no teu reino? Isso gerou outra vez uma discussão. Os discípulos, quem é que ia poder ficar à direita e à esquerda? Outra vez eles estavam andando e eles começaram a discutir quem era o maior no reino de Deus. E a 4ª vez que isto aparece foi na última ceia, e os discípulos começaram: quem é que vai ficar no lugar de Jesus? Quem é que vai ser o líder? Quem é que vai ser o boss? Aí Jesus apanha uma toalha, pega uma bacia, acocora-se e começa a lavar os pés dos discípulos. Gerou uma reação tremenda no Pedro. Ele disse: o senhor não vai me lavar. Ele disse: se eu não lavar,
você não vai fazer parte comigo. E o que nós vimos ali para frente é Jesus se mostrando e se revelando como aquele que veio para realizar uma obra messiânica, que são os capítulos 13, 14, 15 e 16 de João. Nestes 4 capítulos, Jesus traz uma série de realidades espirituais. E o Senhor, quando vai terminar isto, no capítulo 16, no versículo 33, ele diz: eu estou dizendo estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta palavra, aflições, é uma palavra que significa pressão, pressionar. É aquilo que aconteceu no Getsêmani com o próprio Jesus. É o lugar de espremer a azeitona para tirar o azeite. Você só consegue tirar o azeite na prensa. São as aflições, são as lutas, são as tribulações neste mundo. A igreja, ela não funciona sem isto. E a vida espiritual não funciona sem tribulações, sem lutas. O Senhor usa estas últimas palavras: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No Senhor nós temos paz. Mas no mundo nós vamos ter pressões, tribulações. E elas são absolutamente úteis, imprescindíveis. Não podemos viver sem elas. Quando alguém vem conversar comigo contando as suas lutas, normalmente eu começo a glorificar a Deus, porque isto é sinal de um trabalho divino na vida desta pessoa. Santo Anselmo, um teólogo católico, ele disse: ó Deus, não removas de mim as tribulações e as tentações, porque senão eu serei tentado a viver sem ti. São as tribulações, as dificuldades, que vão nos levar para depender do Senhor. Sem elas, nós não vamos andar. A igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, Jesus havia dito para os discípulos o seguinte: vocês permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas. A palavra testemunha vem da palavra martirel, Marte, aquele que sofre, que padece, porque nós só podemos compadecer se nós padecemos. O compadecimento é fruto do padecimento. E o Senhor disse: vocês fiquem lá, vocês vão receber o poder do Espírito Santo,
e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samária e até os confins da terra. Porque Jesus é o Salvador do mundo. O que aconteceu com os discípulos? Eles se encastelaram em Jerusalém. Eles se fecharam em Jerusalém. Os capítulos 2, 3, 4, 5 e 6 do livro de Atos correspondem a mais ou menos 7 anos. 7 anos a igreja se encastelou em Jerusalém. Ficou trancada, fechada só para judeu. O capítulo 7 do livro de Atos é uma perseguição. Estevão é perseguido, é morto, Saulo participa deste momento histórico. Estevão é morto e a igreja se espalha. Foi a perseguição, foi a luta, foi o sofrimento que levou a igreja a sair daquela posição de acomodação fechada ali só em Jerusalém. Dali para frente, nós vemos a igreja indo para Samária, para a Judéia. Daqui a pouco você já vê a igreja na Síria, aí você já vê a igreja na Grécia, aí você vai ver a igreja se espalhando pelo mundo, porque ela saiu das suas entranhas de Jerusalém. Foi a bendita perseguição. As lutas fazem parte da vida da igreja. E uma igreja que não passa por lutas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está funcionando. Então, o que nós temos que entender aqui ele está colocando, Saulo consentia com a morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samária. Essa dispersão foi benéfica, foi maravilhosa. O que eu quero dizer é que nós estamos enfrentando algumas lutas aqui. E nessas lutas, nós temos que bendizer o Senhor. Hoje, à tarde, enquanto meditava, orava, alguém me mandou um WhatsApp perguntando como o senhor está se sentindo, pastor, depois da assembleia. Eu disse, aliviado, porque transferi um peso que estava sobre os meus ombros para a igreja. E a igreja é o lugar onde todos devem assumir juntamente as nossas cargas. A igreja é do Senhor Jesus e nós precisamos ter esta consciência. Estava muito pesado para o velho, mas agora está distribuído e nós precisamos caminhar juntos, olhando firmemente para o Senhor. Eu não tenho nenhuma ilusão de que vai ser fácil, mas eu tenho a certeza de que aquele que luta e vence é o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Versículo 13,
Vamos dar uma olhadinha em Tiago 3:13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Vamos voltar para o versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Não se trata de conhecimento adquirido, de saber acadêmico. Aqui nós estamos falando da sabedoria que vem do alto. Quem é esta sabedoria que vem do alto? Cristo. Jesus. A pessoa que a gente poderia dizer mais sábia deste universo foi a pessoa mais humilde que nós podemos verificar neste mundo. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus é a sabedoria que desceu do alto. E é uma sabedoria humilde. É uma sabedoria mansa. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não é manso e humilde por fora. É manso e humilde por dentro, de coração. É algo interior, que não está do lado de fora. Nós vamos olhar 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. A verdadeira sabedoria não é acúmulo de conhecimento. Saber muito não significa ser sábio. Pergunte qual foi a escola que Jesus estudou. Qual foi a universidade que Jesus esteve? Onde Jesus adquiriu este conhecimento? No que se sabe, ele era apenas um marceneiro
que teve um conhecimento básico de 7 anos na escola judaica e foi criticado, foi perguntado, mas de onde vem esta sabedoria dele? Até eles fizeram uma observação sobre os costumes de Jesus, que não eram dos mais aceitos pelo judeu. Por favor, dê uma olhada em Mateus 11, 19. Mateus 11, 19. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ele foi criticado por ser um homem que se relacionava com gente não da melhor espécie. Talvez Jesus estivesse junto com a turma do Petrolão, do Mensalão, dos criminosos da época. Ele entrava junto com publicanos, pecadores, mas foi chamado de comilão e bebedor de vinho. Mas a Bíblia diz: mas a sabedoria é justificada por suas obras. Não é pelo conhecimento, é pelas suas obras, é pelo seu relacionamento. Vamos voltar para Tiago, capítulo 3, versículo 13. Ele diz: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Este condigno proceder, um proceder que seja merecedor de reconhecimento. O versículo 14, ele vai nos dizer: se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, inveja que foi sedimentada com amargura, ressentimento, amargurada e sentimentos facciosos, divisionistas, nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Isto não vai produzir bom fruto. Enquanto nós guardarmos no nosso coração ressentimentos de amargura, os nossos relacionamentos não vão ser adequados. Um casal que retém no seu coração uma amargura contra um ou outro, aquilo vai crescendo. Por isso a Bíblia diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe o sol se pôr. Resolva. Procure um momento para resolver essa questão. Porque a amargura no coração, ela adoece o ambiente.
Há uma mulher na Bíblia chamada Noemi. Esta mulher passou por umas aflições na vida. E quando ela voltou para a sua terra, ela disse: não me chamem mais de Noemi, chame-me de Mara, porque eu sou uma amargurada. E foi o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Ela perdeu o marido, os 2 filhos, e aquela luta toda, ao invés de ser um trabalho que ela pudesse enxergar a operação de Deus, ela ficou retida no claustro, na prisão da sua amargura. Muitos de nós nos tornamos amargurados de espírito, e essa amargura vai intoxicar a família, os parentes. Há na Bíblia um personagem chamado Esaú. E Esaú teve um neto chamado Amaleque, que se tornou pai dos amalequitas. E tem uma guerra que está acontecendo há 4.000 anos por causa de uma palavra só: raiz de amargura. Num coração. Aquilo brotando vai contaminando. Contamina o filho, contamina o neto, contamina o bisneto, contamina o tris, o penta, e aí vai. A cultura toda se torna contaminada pela amargura. Fica uma coisa que vai tomando conta da pessoa. Eu estou passando por um momento difícil lá na minha terra. Um momento difícil com questões de propriedade. E essa semana eu estava orando e o Senhor disse: olha, o seu coração está nascendo tiririca. No seu coração está ficando ressentimento. Tenho razões? Tenho razões. Mas as minhas razões não resolvem a questão da amargura. Nós vamos ver que uma das características da sabedoria do alto é alforriar. Vamos continuar lendo aqui o verso 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Eu só queria parar um pouquinho aqui. A vida cristã não é uma vida que sobe, é uma vida que desce. O cristianismo não é a projeção do homem, é o esvaziamento do homem. Não é a glorificação, é a humilhação. Não é a ideia de que nós temos que ser exaltados. É a ideia de que aquilo que desce. Nós temos Jesus que desce do alto. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que estando na posição de Deus, a si mesmo se humilhou. E desceu. E desceu até a morte, e morte de cruz. A sabedoria que desce do alto é antes, a sabedoria que desce do alto não é como esta que é da terra, esta não é a sabedoria que desce do alto. Antes é 3 coisas. Ela é terrena, não é celestial.
ela é psíquica, não é espiritual. E ela é demoníaca, não é divina. Essa palavra aqui, terrena, quer dizer, é uma sabedoria rasteira. Fica no aqui de baixo. Ela é terrena. Depois ele vai dizer que ela é uma sabedoria animal nessa versão. Outra versão de sentimental. A palavra grega é psíquicos. É uma sabedoria da alma, almática. Não é espiritual. E é uma sabedoria demoníaca. Ela vai simplesmente se comunicando nos vasos mais indignos, terrena, animal e diabólica. E essa sabedoria é aquela que promove o quê? Vamos ver o verso 16. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Inveja, ciúmes, facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. O que isso dá? Dá uma confusão e toda espécie de coisas ruins. Versículo 17, ele diz: a sabedoria, porém, lá do alto, aquela que desce, é primeiramente, e aqui nós temos, podemos dizer, 7 ou 8 qualidades dessa sabedoria. Alguns colocam 7, outros colocam 8 por causa de uma palavra e. Porém, ela que desce do alto é primeiramente pura. É uma sabedoria verdadeira, sem máscara, sem coisas escondidas, sem subterfúgios, sem enganos. Depois ela é geradora de paz, ela é pacífica, pacificadora, indulgente é que dá indulto, perdão, um procedimento perdoador. A sabedoria que vem do alto, ela é indulgente, ela é tratável, tem lhaneza, educação, tem polimento. É uma sabedoria que desce, mas desce sendo pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. É aqui onde alguns estudiosos fazem com que as duas palavras se interliguem. Misericórdia é ter um coração de miserável. Misericórdia, um coração capaz de entender a miséria. E bons frutos, frutos saudáveis, não estragados, não apodrecidos, imparcial, sem parcialidade e sem fingimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 5, 6, 7 e 8. Uma sabedoria
que tem as qualidades de Jesus, que tem o caráter de Jesus. E no final, o verso 18 vai dizer: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É isto que é a sabedoria de Deus, que nós não produzimos, que nós não somos detentores dela, mas que deve ser derramada em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós não somos capazes de produzir isto. Essa sabedoria desce do alto. Vem de Deus. É derramado em nossos corações. Nenhum de nós é capaz de produzir a vida cristã. A vida cristã não sou eu que a produzo. É Cristo que produz em mim. Eu sou o mais indigno dos pecadores. Não tenho condições de fazer esta obra ser realizada em mim, mas o Espírito Santo pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Eu queria concitar ou conclamar a que nós estivéssemos em intercessão. A obra de Deus não é feita com homens de pé, mas com homens de joelhos. Com pessoas que se curvem. A porta do céu é uma porta que só se entra de joelho. Não tem jeito da gente entrar de pé. Tem que ser com humildade, ou quebrantamento, dependência do Senhor. Não é no muque, não é na força da carne, é no poder do Espírito Santo. Nós nunca devemos desistir das nossas lutas, porque elas são difíceis, mas devemos nos prostrar diante do Senhor e rogar que Ele manifeste o seu poder em nós. Eu sempre penso do Davi, quando ele chegou no arraial dos filisteus. Ali estava uma guerra. De um lado, os gigantes. Do outro lado, o povo de Israel acovardado. Saul, amedrontado, apesar de ser o homem mais alto do povo de Israel, estava trêmulo diante do tamanho do gigante. Saul deveria ter mais ou menos 1,85 m e o gigante 2,60 m daí para lá. Os dois estavam, de certo modo, duelando. E Davi aparece lá para levar uns queijos e alguma comida para os seus irmãos. Quando ele chega lá, vê aquele espetáculo e ele resolve se colocar à disposição de Saul para ir lutar. E Saul disse: então você veste minha armadura. Mas Davi era um homem de 1,65 m, por aí assim. Para vestir a roupa de um homem de 1,85 m, não dava. Ficou desconjecturado ali aquele negócio, desconjuntado. E ele então vai e resolve deixar a armadura, vai no riacho e pega 5 pedras e uma funda. Eu não sei aqui quantos já jogaram pedra com funda. Aqui o Joaquim, temos mais um.
De baladeira talvez alguém tenha jogado, de bodoque também alguns tenham jogado, mas de funda é uma tira, normalmente de couro, com duas cordas ali, você põe a pedra aqui, segura uma perna aqui e a outra você deixa em cima desse dedo e solta e a pedra vai. O atirador de funda tem que ser muito bom, porque é muito difícil. É muito difícil. Mas alguém disse que Davi, quando olhou o gigante, ele não viu o tamanho do gigante, ele viu o tamanho do alvo. O alvo é muito grande para eu errar. Então, quando ele rodou não por ele. A Bíblia diz que ele diz assim, quando o gigante pegou a sua espada e veio para cortar a cabeça de Davi, ele diz assim, por que você vem a mim com paus e pedras, como se eu fosse um cão? E Davi diz, eu não vou a ti com outra coisa, senão em nome do Senhor dos Exércitos. E é isto que fez Davi ser o lutador eficaz. Não foi a pedra, foi o nome do Senhor dos Exércitos. E o nome do Senhor dos Exércitos continua sendo o mesmo nome. O Jeová Sabaoth. O Senhor que peleja e que luta. Ele é o Senhor das nossas vidas. E Ele é o Senhor que peleja por nós. E nós podemos descansar. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, acima e além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Nós não vamos nos deter diante das lutas, nós vamos olhar firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, que é aquele que pode fazer tudo de maneira que Ele seja glorificado e nós sejamos humilhados, quebrantados para a glória do seu próprio nome. A sabedoria do alto vem de Deus e que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.